Bom, o projeto Amigos da Jubarte nasceu em 2014, nasceu quase que no mesmo momento que o Instituto Canal, que é a nossa ONG que faz a gestão do projeto Amigos da Jubarte, do nosso Hub Científico Jubarte Lab, do projeto Golfinhos do Brasil e outros projetos socioambientais também. E naquela época, quando a gente fundou, eu e o Sandro, o Instituto, a gente sempre nasceu com esse espírito do colaborativismo, do associativismo. Então naquele momento a gente já tinha vários grupos da cidade de Vitória atuando ali em sinergia com a gente, o pessoal da universidade, grupos de ecoesportes, né, o pessoal da Canoa Havaiana, comunicadores, pesquisadores, jornalistas, enfim, pessoas de ONGs, né? Então, nessa perspectiva, a gente começou a trabalhar o ambiente costeiro da Grande Vitória, procurando entender, né, as dificuldades, os problemas que eram enfrentados na Baía de Vitória, nos manguezais e também no ambiente costeiro da Grande Vitória. E a partir daí, quase que em paralelo, quando a gente começou essa mobilização para colocar os holofotes nessa necessidade da preocupação em cima da sustentabilidade da nossa cidade, a gente teve acesso a um estudo de uma referência na pesquisa científica aqui no Brasil, que é o Alex Zerbini, onde um dos artigos que ele havia publicado na época, isso lá em 2014, indicava que o Espírito Santo era uma região de recuperação, né, de reocupação das baleias jubarte aqui no Brasil. Né? A gente sabe que as baleias foram muito caçadas, e no final da década de 80 foi contado menos de 800 indivíduos. E de lá para cá, com a moratória da caça, ou seja, o fim da caça e também os esforços de conservação, essas baleias começaram a aumentar, né, a sua população, e hoje quase 30 mil indivíduos fazem essa migração para cá. Mas naquela época ainda, a gente sentiu a necessidade, quando a gente teve acesso a esses estudos, de entender melhor a presença delas aqui, né? E a gente percebia que através dos estudos científicos a gente teria uma base de dados primárias, onde a gente poderia começar a trabalhar outras vertentes que a gente também começou a imaginar trabalhar, e sendo importante compartilhando esse conteúdo e essas informações com a sociedade capixaba, que na época muito pouco se sabia sobre baleia jubarte. As baleias jubarte eram muito associadas à Bahia, né? Então naquele momento a gente, a partir dos estudos, né, a gente faz uma expedição em outubro de 2014, onde a gente busca empiricamente constatar aquilo tudo que a gente via nos artigos, e para nossa surpresa, saindo de Aracruz, em outubro de 2014, a gente faz uma expedição de um pouco mais de 7 horas de navegação e avista mais de 80 baleias jubarte. Isso foi realmente assim surpreendente para a gente, e fez com que a gente, no mar ainda, retornando para a terra, fundasse o projeto Amigos da Jubarte, né, através do Instituto Canal. E de lá para cá a gente vem trabalhando, né, principalmente na parte científica, para gerar as informações e os dados que possam ser trabalhados e compartilhados com a sociedade através das ações e atividades de educação ambiental, que são várias, né, que a gente atua, assim como também o fomento ao turismo de observação natural, entendendo que o turismo, o whale watching, como é internacionalmente conhecido, é uma ferramenta muito importante para a conservação das próprias espécies que estão sendo visualizadas, né? Seja a baleia jubarte, seja outra baleia ou golfinho, ou outra espécie da megafauna marinha. A biodiversidade aqui no Brasil e aqui no Espírito Santo é riquíssima. Então, através desse turismo, a gente poderia gerar emprego e renda de uma forma sustentável. Claro, se a gente ordenasse a atividade, né, através de treinamento, de capacitação, de monitoramento, com a presença, inclusive, de pesquisadores nossos a bordo, né, para poder transmitir educação ambiental para os turistas, para poder auxiliar na aproximação junto aos mestres de embarcação, a aproximação dos animais, assim como garantir que as normas, né, previstas na legislação de proteção aos cetáceos fossem cumpridas, né? Então todo esse trabalho envolvendo turismo, envolvendo educação ambiental, principalmente pesquisa e difusão científica, é o ponto de partida, tá, no DNA do Instituto, né? Então nasce assim em 2014 e vem se evoluindo desde lá esse projeto, que hoje faz esse monitoramento, né, que parte desde o município de Serra, no Espírito Santo, até o município de Anchieta, pesquisando esse grupo de cetáceos, baleias e golfinhos que fazem o uso do habitat, né, aqui na nossa plataforma continental, e trabalhando também questões socioambientais, compartilhando as informações, gerando conhecimento também para a sociedade. Sabe que existem... Bom, a gente sabe que existem grupos de cetáceos, né, principalmente as baleias, que em regra se alimentam nos polos e se reproduzem nos trópicos,
que no Brasil não é diferente. A gente tem um grupo de baleias jubarte que se alimenta próximos à região da Antártida, ali na península da Antártida, uma região conhecida como Geórgia do Sul, né, ou Ilha Sandwich. E de lá, a partir de abril, elas começam a migrar para cá, onde navegam 4.000 quilômetros até as águas brasileiras, esse grupo que migra para cá. E por aqui vem se reproduzir, né? Desde a extensão de Florianópolis, de Santa Catarina, até o Rio Grande do Norte. É possível de você avistar baleia jubarte entre junho e novembro, temporada reprodutiva aqui no nosso país. É claro que a maior concentração se localiza entre o Espírito Santo e a Bahia, na região conhecida como Banco dos Abrolhos, que é justamente o alargamento da plataforma continental, onde essa região oferece águas perfeitas para essas baleias, né? Uma água quente, profundidade baixa, onde elas podem se reproduzir e principalmente as fêmeas terem os seus filhotes, treiná-los e amamentá-los de uma forma segura, de certa forma até longe de predadores. Por isso que elas vêm para cá, e essa migração de quase 30.000 baleias é muito importante para o ecossistema marinho dessa região, né? Já que esses animais assumem diversos papéis ecológicos importantíssimos para a regulação e equilíbrio do ecossistema marinho. Começou através do Jubarte Lab, que é o nosso hub científico, a pesquisa lá atrás, em 2016, de forma mais sistemática, em parceria com a Vale. Eu acho que a grande novidade foram as informações iniciais que foram consolidando uma base de dados primária relacionados aos cetáceos aqui na Grande Vitória. Eu digo que muito pouco se sabia, antes da gente começar a trabalhar, sobre esses animais, a interação com atividades humanas, né, as atividades antrópicas, ou seja, quais riscos eles corriam aqui, qual a quantidade que elas vinham, quando elas chegavam, quando iam embora, quantos indivíduos eram, ou seja, informações sobre abundância, distribuição, riqueza e densidade, que não se tinha aqui. Então, eu acho que a grande novidade, a grande revolução já foi a questão da informação, né? Uma informação que veio para embasar várias decisões e isso foi, por si só, muito importante naquele momento. E a gente começa a descobrir algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, as fêmeas com os filhotes se aproximam a partir de agosto, né? Já da metade para frente da temporada. Elas se aproximam ficam a 6, 7 milhas da costa. Cada vez mais elas estão mais próximas à costa, até pelo aumento populacional. Então a gente vê as fefis, né, as fêmeas com os filhotes, até hoje em dia da praia. A gente recebe várias ligações, vários contatos de pessoas na região de Serra, de Vitória e Vila Velha que avistam baleia jubarte da areia da praia, coisa que não era tão comum alguns anos atrás. Então é uma novidade muito bacana. Através do drone de monitoramento, uma metodologia criada pelo Jubarte Lab em parceria com o Laboratório de Nectologia da UFS, a gente começa a ter informações muito importantes, inclusive da riqueza desses animais aqui, né? Não só a baleia jubarte existe no Espírito Santo, é claro que em maior quantidade as baleias jubarte se destacam, mas a gente captou, por exemplo, registrou, por exemplo, uma baleia mink anã, né? Nadando próximo a uma raia-manta, quer dizer, a gente começou a ter outros elementos da megafauna sendo registrados também pela nossa equipe, né? E não só baleias, golfinhos também. A gente começa a perceber que aqui é muito comum realmente o registro do golfinho nariz de garrafa. A gente identifica a toca dos botos, um local onde o boto cinza se concentra bem próximo à costa de Vitória e Serra, né? A poucas milhas da praia, uma região onde os botos se alimentam, se reproduzem. Diferentemente da baleia, os botos e os golfinhos estão aqui no nosso litoral de janeiro a janeiro, eles se alimentam aqui também, inclusive, diferentemente das jubartes. Então a gente começa a identificar que tem várias espécies de golfinho, como o nariz de garrafa, boto cinza, o pintado do Atlântico, coisas que a gente não tinha registro aqui anteriormente com essa frequência que a gente começou a ter a partir de 2016, os trabalhos do Jubarte Lab. E também uma coisa, a baleia franca, por exemplo, que a gente começa a identificar aqui com uma certa frequência, elas que são mais ligadas ao sul do país, né, Santa Catarina principalmente, mas a gente começa a identificar também que todo ano vem fêmeas com filhotes, demonstrando que aqui possivelmente pode ser uma região também de reocupação delas para esse comportamento de reprodução, né, principalmente as fêmeas com os seus filhotes. De novidade, deixa eu ver se tem mais alguma novidade legal para falar. Coisa interessante também relacionada à própria baleia jubarte, né?
Já se sabia que possivelmente elas estavam reocupando aqui com grande quantidade, mas, como eu disse, a gente precisava detalhar, aprofundar mais essas informações. Então, através do nosso trabalho, a gente começa a perceber, por exemplo, que aqui tem um comportamento que era muito associado ao sul da Bahia, que antes não havia sido registrado até através de drone, essa caudal parada, que é o nome desse comportamento, que é quando um indivíduo fica durante horas, às vezes até dias, com a caudal elevada para fora da superfície da água, e é um comportamento intrigante, porque não se sabe ao certo, né, por que ela faz isso. Claro, existem algumas hipóteses que são trabalhadas no meio científico, e a gente pôde registrar por 2 oportunidades esse comportamento aqui, coisa que nossos pesquisadores nunca haviam registrado antes, né. E é um comportamento curioso, porque ela pode ser um comportamento ligado à amamentação, uma vocalização, até mesmo a termorregulação, ou simplesmente um transe que elas podem estar vivendo, uma espécie de pipa para poder se locomover através do vento, enfim. São várias hipóteses, por isso que é um comportamento misterioso, vamos dizer assim, ou intrigante, e que a gente registrou já aqui por 2 vezes. Então, são muitos registros, né? Esses são alguns exemplos, mas muita coisa que a gente vem registrando é novidade, é inédito, né? E é o papel nosso também de levar essas informações do Jubarte Lab. Tudo que a gente descobre em mar, compartilhar com a sociedade, democratizar essa informação. Também está no nosso DNA, do Instituto Canal, e é a nossa missão para gerar engajamento em torno da causa, né, da conservação, da proteção desses cetáceos. É necessário compartilhar de forma democrática essas informações que a gente descobre no mar. Lembrar que a baleia jubarte é um ser extremamente carismático, né? Então, quando a gente começou a querer fazer trabalhos sérios, científicos, que pudessem proteger o ambiente marinho, todo o ecossistema marinho, naturalmente a gente começou a procurar por espécies que pudessem representar toda essa riqueza nesse ecossistema, né? E que fosse carismático, para gerar justamente essa conexão com a sociedade. E a baleia jubarte atende a todos esses quesitos, né? A gente chama de espécie guarda-chuva ou espécie bandeira. São espécies que são capazes de levar todos os holofotes da sociedade para o ambiente que ela vive. Então não foi à toa que a jubarte foi escolhida. Por isso o nome Projeto Amigos da Jubarte, o Jubarte Lab, porque dessa forma a gente consegue gerar engajamento na sociedade em torno de um ser que é capaz por si só de também proteger todos aqueles outros animais que compartilham do mesmo ecossistema que ela. Então, ao proteger a baleia jubarte, a gente está protegendo inúmeras espécies marinhas que fazem parte também do mesmo ecossistema que a jubarte faz. Bom, hoje a gente vive um momento de degradação total do planeta, né? A gente vê aí vários acontecimentos naturais pelo mundo afora, né? Trágicos, inclusive, enchentes, né? Enfim, atividades naturais que impactam, né, a sociedade como um todo. E isso está sendo muito associado à questão climática, né? Que a gente chama de emergência do clima. E muita gente pergunta, pô, mas o que uma baleia, um golfinho, um ambiente marinho tem a ver com o clima? E eu digo que tem tudo a ver, né? Primeiro que os oceanos, não só nessa questão do clima, mas é um ambiente que produz mais de 50% do oxigênio que a gente respira. Então, por si só, já é de grande importância para a sobrevivência da nossa própria espécie. E se a gente não cuidar desse equilíbrio do oceano, que tem uma dinâmica frágil, né, e complexa, isso pode impactar sim na questão climática. Então a baleia é um símbolo em cima disso, né? Porque a baleia ela é capaz de sequestrar até 33 toneladas de carbono durante a sua vida, né? E se você somar toda a biomassa de todos os grandes cetáceos, essa soma inclusive essa biomassa inclusive somada é capaz de absorver mais dióxido de carbono do que a própria floresta tropical. Então isso por si só já é uma grande ajuda. E indiretamente, através de suas excreções e do simples movimento das baleias, né, das camadas da água, ela é capaz de uma certa forma, levar material orgânico para regiões oceânicas que geralmente não tem muito material orgânico, né? Isso impacta positivamente, inclusive, na proliferação do plâncton, né? Que é a base da cadeia alimentar, da cadeia trófica, e que também, somada à biomassa desse plâncton, que indiretamente é impactada pela jubarte, você tem um sequestro de carbono ainda maior
né, desse CO2 que é tão maléfico, né, para a questão climática. Então as baleias sim têm uma conexão direta com a regulação do clima, elas são ajudantes da diminuição, né, desse momento acelerado do aquecimento das temperaturas médias no mundo e se tornou recentemente esse símbolo de regulação do clima e também uma aliada, né, nessa questão climática. Pode falar. Olá, eu sou Aguinaldo, eu sou oceanógrafo, professor da UFES e coordenador científico do Jubarte Lab. Quais são os principais métodos e tecnologias utilizadas no monitoramento de baleias e por que são utilizados tais métodos? Então, nós utilizamos esse monitoramento visual com drone, né, com observação também direta a partir do barco e a detecção de sons, né, de produção de som dos animais com hidrofone, né? Então são vários métodos e tecnologias para a gente tentar entender como que elas se distribuem na região e como ocorrem as possíveis mudanças de comportamento a partir do impacto que pode estar ocorrendo pelas embarcações, pela presença de navios, de barcos na região. Como é o processo de migração das baleias de Jubarte e quais são os fatores que influenciam sua escolha pela região? Então, aqui a população de baleias de Jubarte que a gente está estudando tem, né, duas áreas distintas, né, áreas de vida distintas, uma área de reprodução, que é essa área mais tropical, né, que envolve a costa do Espírito Santo, da Bahia, né, uma boa parte da costa leste do Brasil, mas principalmente aqui na costa do Espírito Santo da Bahia, e na região da Antártida, que é uma área de alimentação. Existe um circuito de migração entre essas duas áreas. Por que existe essa separação? Elas não vivem no mesmo lugar. Porque essas áreas tropicais são áreas que não produzem alimento, não tem uma produção de alimento para as baleias suficiente para sustentar esse tamanho que elas têm, essa biomassa. Então, elas precisam ir para a Antártida no verão antártico, que é um período que se produz muito alimento, produz muito crio, para que elas possam se abastecer e, né, acumular energia para sobreviver a temporada toda. E aqui essa região tropical é uma região mais calma, né, que permite que elas consigam sobreviver, alimentar os filhotes, ter os filhotes, alimentar, sem gastar tanta energia, né? Porque nas regiões mais ao sul, de altas latitudes, o mar é muito agitado e o gasto energético também é maior para permanecer naquelas áreas. Pode começar. Então, as principais ameaças que a gente pode apontar seria assim, o impacto da pesca, né? Porque a gente tem muito equipamento de pesca, né? Pertrechos de pesca espalhado pelo mar, assim, que as baleias podem se enroscar, né? E isso fazer com que elas se afoguem ou que elas fiquem, né, presas e gastem energia demais, ou machuque, né? As próprias redes, né, podem machucar também. O outro impacto que a gente observa é o risco de colisão com embarcações, principalmente os navios, né, de grande porte, e também o impacto secundário das embarcações, que é a interferência que pode ter no comportamento das baleias, fazer com que elas gastem também uma energia a mais, né, e isso prejudicar o seu balanço energético, né. Então, pelo som, né, pela aproximação da embarcação, que faz com que ela interrompa a sua atividade, né. E o que a gente pode ressaltar também é a contaminação, que é um efeito crônico, um efeito de longo prazo, mas a gente tem observado nos oceanos um aumento gradativo da concentração de metais pesados, por exemplo, de pesticidas, que vão se acumulando, né, no tecido desses animais. E, embora não tenha um efeito imediato, mas a longo prazo isso pode também fragilizar a saúde desses animais, né, diminuindo a imunidade a doenças, né? Então isso também é uma preocupação que a gente tem.
Eu sou a Bruna, sou bióloga marinha, pesquisadora do Jubarte Lab e uma das coordenadoras do projeto Amigos da Jubarte. Além da pesquisa científica, a gente trabalha com educação e sensibilização ambiental, através de visitas às escolas, capacitação de professores, de educadores, né? Então a gente tem um ciclo de educação ambiental onde a gente sensibiliza, né, e educa as crianças aprendendo sobre a baleia, né, levando para dentro da sala de aula a referência de mamífero que é a baleia jubarte, que está no quintal da casa delas. Então a gente consegue, através de metodologias lúdicas, a Jujuba, nosso mascote. Então a gente tem musical, a gente tem as palestras e outros jogos interativos, onde a gente consegue contar o ciclo de vida da jubarte. E a gente também capacita os professores para que eles sejam disseminadores dessas informações, né, dentro da sala de aula. Então, às vezes, a gente não consegue atingir todas as crianças, mas atingindo os professores, a gente consegue atingir um número maior de crianças. E, além disso, a gente também faz o fomento ao turismo. Então, dentro de cada embarcação turística, das agências parceiras do projeto, a gente tem um pesquisador a bordo que vai transmitir essa sensibilização ambiental para todos os participantes. A gente o Jubarte Lab cumpre uma condicionante, né, do IBAMA, que monitora a população de baleias e avalia o risco, as áreas, né, de maior risco de colisão, que é uma das principais ameaças para esse grupo. Mas também, através da educação ambiental, a gente trabalha com a problemática do lixo, da poluição, e conscientização nas comunidades de pescadores também, em relação às redes e os petrechos de pesca. Então, dessa forma a gente acaba sensibilizando as pessoas e também podendo atingir os órgãos públicos para a criação de políticas públicas em prol da conservação desses hábitats. Fala, galera, para você que não conhece, meu Igor, agora veio do Starbucks, na Inglaterra, tentando trabalhar aqui, editar as coisas. Se você quer saber mais do projeto e também mais do trabalho do pessoal dos Amigos da Jubarte, o Jubarte Lab, essa galera aí que faz esse trabalho iradíssimo com baleias lá no Espírito Santo, é só você acessar o site WildBee, descer na área de parceiros, vai ter lá os ícones deles, é só você clicar que você vai ser direcionado para o Instagram, para o website e as informações deles, beleza? Agora eu vou deixar umas imagens aí de brinde do que vai ter no nosso documentário. Estou muito ansioso para lançar o documentário, estou editando, trabalhando pra caramba nisso. Conto com a participação de vocês, então dá uma olhadinha lá no nosso site. Estou criando de pouquinho em pouquinho. Peço desculpa pelas demoras, porque eu estou viajando de bicicleta, cara. E aí eu vou parando nos locais, e eu vou, por exemplo, na cafeteria, hospedagem, para lugares de dar, tá ligado? Eu vou trabalhando de dar. É isso. Enfim, sem mais delongas, curte aí o vídeo, compartilha.